Sabe de fato por que você foi chamada por Deus? Porque o fato de você estar aqui agora é porque Jesus te chamou para estar aqui. Não fui eu, foi Jesus. Mas por quê? O que Ele quer? O que Ele quer de mim? O que Ele quer de você? Ele quer que cada um de nós nos tornemos heróis, heroínas. Não pessoas religiosas, mas heróis. Heróis. O herói é aquele que transcende. O herói é aquele que desafia o que todo mundo diz que é impossível. Porque impossível, na minha concepção, é cair para cima. Para mim, isso é impossível, cair para cima. É você jogar uma coisa e essa coisa, em lugar de cair, subir. Isso é impossível. Agora, não é impossível a sua vida mudar. Não é impossível a sua família ser transformada. Não é impossível a mente das pessoas que você ama serem restauradas ou ser restaurada. Não é impossível. Ainda que a pessoa pela qual você ora seja uma pessoa dura de coração, seja uma pessoa teimosa, difícil, complicada, mas não é ela que está no comando. Quando Deus quer fazer uma coisa, e Ele olha a nossa insistência, a nossa perseverança, a nossa insistência, a nossa vontade, e é aí que a gente peca. É nessa hora que a gente peca, porque não existe pecado maior do que a incredulidade. Não tem pecado maior do que esse. O Senhor Jesus, Ele disse assim: quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do juízo, do pecado e da justiça. Aí Ele falou assim, uma parte do pecado, porque não creem em mim. Do pecado, porque não creem em mim. Ou seja, o maior pecado é a incredulidade. A incredulidade, pessoal, é a mãe do adultério, da prostituição, da mentira, do roubo, da corrupção. A incredulidade é a mãe de todos os pecados. É por incredulidade que as pessoas desistem de lutar. É por incredulidade que as pessoas deixam de perseverar pelo seu filho, pela sua filha. É pela incredulidade, não é pela falta de poder de Deus. O poder de Deus diminuiu. Não diminuiu. Ele é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus de Elias, de Eliseu, de Moisés, é o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele continua o mesmo Deus que transforma, que restaura, o Deus que fez o Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, assassino de cristãos, ser transformado no apóstolo Paulo. Fez o perseguidor passar a ser perseguido. O homem que andava com autorização para matar cristão, para prender, matar até crianças,
final da sua vida foi decapitado por causa do Evangelho. Então, que obra de transformação! Qualquer um que olhasse para Saulo de Tarso podia dizer: esse homem não tem jeito, esse homem não muda. Tanto que alguns cristãos, quando viram o apóstolo Paulo pregando, eles ficaram com medo, disseram: não vou na igreja desse cara não, porque ontem, no mês passado, ele estava matando um monte de cristão. Vai que isso é uma armadilha, que ele está se disfarçando de crente para pegar todo mundo e levar para a cadeia. Nem os cristãos acreditavam na transformação de Saulo. Mas ele foi o apóstolo que levou a igreja de Jesus a outro nível. Foi ele que levou a igreja de Jesus para fora do continente. Ele que levou a igreja de Jesus pelo mundo. Aquele homem que parecia que não tinha jeito. Então às vezes você olha para alguém da sua família, o marido, a filha, o filho, aquela pessoa é dura de coração, é terca, é a pessoa difícil. É o teu patrão, é a tua patroa, é alguém que trabalha contigo, é alguém que faz a tua vida impossível. E muita gente acha: só morrendo. Não é só morrendo não. Porque Deus tem o poder de restaurar, de transformar, de mudar a vida de qualquer pessoa por quem você orar, perseverar e insistir. E não se deixar mover por incredulidade, porque sabe o que a incredulidade vai fazer? Ela vai te parar. A incredulidade vai te parar, vai te desanimar, vai fazer você desistir. E qualquer pessoa, antes de desistir da vida eterna, ela já desistiu de lutar por um filho, ela já desistiu de lutar pelos seus sonhos, ela já desistiu de lutar por várias coisas, e no final ela desiste da vida eterna, porque na vida ela vive constantemente desistindo. E para chegar na eternidade, nós não podemos desistir de nada. E para vencer, nós precisamos ser heróis. Heróis que desafia a realidade, não aceita ela, desafia a realidade. O herói, ele não nega a realidade, ele não vive em negação, ele desafia a realidade, ele muda a realidade. Esse é o herói. Tem aquela pessoa que vive no mundo de faz de conta, ela não quer aceitar ou não quer ver que a coisa está ruim, que a coisa está difícil, mas tem que ver. Tem que ver e mudar essa realidade. Agora, sozinha, você já percebeu que não dá. Tem coisas que com a sua própria força você chega até um ponto, mas não passa dali não. Você chega até aqui e daqui tu não passa. E aí o que você vai fazer? Eu vou me estagnar. Eu vou ficar aqui porque não tem mais jeito, não tem mais solução, então eu vou aceitar porque até aqui foi a minha força. Mas não é a tua força. O que diz a palavra de Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor. Faz o que mais? Confia nele. E o mais o quê? Deixa eu ver, completa aí. E o mais?
Ele fará. O mais é aquilo que tu não pode. Ele não vai fazer o que você pode. O que você tem que fazer é tu que tem que meter a mão, é você que tem que agir, é você que tem que fazer. Agora, quando você chega no teu limite, naquela hora que tu diz: acabaram-se as minhas forças, encontrei um obstáculo, uma parede, não sei mais o que fazer para transpor isso daqui. Bom, é aí que Deus vai entrar em ação. Se você entregou a Ele o teu caminho, todo caminho, toda estrada tem um começo, meio e fim. A nossa vida também, ela teve um começo, a gente está no meio. Entregar o seu caminho é entregar a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, o teu futuro, tudo você entregar a Ele. E quando você não tiver mais o que fazer, aí Ele vai te honrar. Amém, gente? Mas entregar o caminho não é só você: ah, Senhor, você fazer assim: Senhor, olha, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha família. Só de palavra não. É demonstrar que realmente você entregou. E como é que se faz isso? Vamos lá. Vamos ver os heróis da fé. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, ele foi arrebatado. Enoque foi um homem que não morreu, foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Antes de Abel, quem tinha apresentado algum tipo de oferta a Deus? Antes de Abel, ninguém. Antes de Abel, nem Adão. Nem Adão. O exemplo que Adão passou, Adão e Eva passaram para os seus filhos, foi o mau exemplo, o exemplo de desobediência, o exemplo de pecado. Esse foi o exemplo deles. O desejo de se aproximar de Deus nasceu de Abel. Possivelmente Abel olhou à sua volta e ele viu a dificuldade que seu pai passava, que a sua mãe passava, as dores, os problemas, porque agora a natureza se rebelou contra o ser humano depois do pecado de Adão e Eva. A natureza era perfeita, tudo que Deus criou, Deus fez perfeito. Mas por causa da desobediência do homem, a natureza se rebelou contra o ser humano. Então tudo que era para dar certo começou a dar errado. Ele plantava
plantava e não colhia, não conseguia prosperar seus animais, não conseguia progredir, não conseguia vencer. E Abel cresceu vendo essa luta. E ele devia ter pensado: coitado do meu pai, o que eu posso fazer para ajudar o meu pai? Ele ouvia as histórias da criação, o pai e a mãe contando o que Deus fazia, como era antes. Imagina o pai falando para ele assim: meu filho, olha, hoje a gente está sofrendo desse jeito, mas não era assim quando eu nasci. Não era desse jeito, era muito diferente. Sabe, Deus vinha toda tarde conversar comigo. Não faltava comida, eu nem precisava plantar, tudo já vinha na minha mão, eu tinha tudo. A sua mãe não tinha doença, não tinha dor nenhuma, não tinha cólica, não tinha nada. Nós éramos saudáveis. Tudo na nossa vida dava certo. Até que a gente fez isso. E aí Deus nunca mais veio falar com a gente, nunca mais Deus se aproximou de nós. Então você imagina Abel escutando isso desde criança. E o menino pensou mais para frente: eu tenho que fazer alguma coisa para trazer Deus de volta para o meu pai, para trazer Deus de volta para minha mãe, para trazer Deus de volta para a nossa vida. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele ficou pensando: o que eu posso fazer? Entre eles havia demonstração de amor, como existe demonstração de amor na sua família. Quando você presenteia o seu filho, quando você presenteia a sua mãe, quando presenteia alguém, são atos de carinho, de amor, de respeito, de consideração, de valorizar a pessoa. Imagina então Adão dando algo para Abel, dando algo para Caim, um presente. Ou eles indo para a floresta e achando uma coisa bonita e pensando: vou levar isso para o meu pai. E levava, e o pai ficava todo feliz. Então Abel pensou: eu tenho que fazer alguma coisa para dar um presente para Deus, para ver nos olhos de Deus o brilho que eu vejo no olho de papai e de mamãe quando eu dou alguma coisa para eles. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele não sabia mais o que fazer. Então ele decidiu apresentar uma oferta. Você conhece a história? Ele foi lá no seu rebanho, procurou, ele era pastor de ovelhas, ele procurou a ovelha mais gorda, a ovelha mais bonita, a ovelha mais perfeita, e deu aquela ovelha para Deus. Ele sacrificou aquela ovelha para Deus, porque o desejo dele era trazer Deus de volta para a sua família. O desejo dele era trazer Deus de volta para a vida de seu pai, da sua mãe, para a sua casa, porque ele entendia que tudo estava mal, porque Deus não estava mais presente na sua família, não estava mais presente no seu lar. Se nós queremos transcender, mudar a nossa realidade, aquela realidade difícil, ruim que a gente vive hoje, se a gente quer mudar isso, não vai ser de braços cruzados. Se você quer mudar algo anormal na sua vida, não vai ser pelos meios normais. Se você quer vencer um problema sobrenatural, não vai ser com meios naturais. Não
Não vai ser vivendo uma religiosidade. Eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu sou de Deus, puxa vida, tudo vai mudar então. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Você que tem que agir a sua fé. É você que tem que sair, somos nós que temos que sair da nossa zona de conforto espiritual e partir para o confronto espiritual. Somos nós que temos que sair da facilidade e partir para o sacrifício. E parar de fazer apenas aquilo que nos deixa confortáveis e começar a fazer algo que por aí nos deixa desconfortáveis. Foi isso que Abel fez, por isso ele foi chamado de herói. Porque ele saiu da zona de conforto, ele fez algo que ninguém antes dele tinha feito. Ninguém, nem o pai, nem a mãe, ninguém antes dele tinha feito isso. Ele decidiu fazer. Tudo por quê? Porque ele queria chamar a atenção de Deus. E a nossa vida jamais vai mudar se nós não fizermos algo que chame a atenção dele, para que as coisas sobrenaturais comecem a acontecer. Então aqui a gente tem o exemplo de Abel e de Enoque. Os dois deixaram o seu exemplo ao longo dos milênios. E aí ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Abel se aproximou com a sua oferta, ele quis se aproximar de Deus. Enoque se aproximou com a sua justiça, com a sua obediência acima da média. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, mas isso não é suficiente, e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é aquele que devolve, é aquele que presenteia, é aquele que premia. Esse é o galardoador, aquele que dá o prêmio, o galardão. Mas quando que alguém ganha um prêmio? Qualquer prêmio tem que ser conquistado, ou não? Ou qualquer pessoa vai para as Olimpíadas e volta com uma medalha? Ela tem que fazer por onde? Se ela quer o prêmio, então ela tem que estar acima da média. Ela tem que ser melhor do que os seus concorrentes. Porque aquilo que você quer, tem muitos querendo também. Aquilo que você pede a Deus, tem muitos pedindo também a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Não é só você que pede, não. Tem muita gente pedindo a mesma coisa que você. Não adianta apenas crermos que Deus existe, mas que é Ele que tem o troféu, é Ele que tem o prêmio, é Ele que tem a cura, é Ele que tem o milagre. O galardão é isso aí, é a cura que você quer, é a restauração, a transformação da tua filha, do teu filho, do teu marido, da tua mulher. Isso é o galardão. O galardão é a sua prosperidade, o galardão é o teu sucesso, o galardão é a tua paz de espírito, o galardão é uma vida transformada, é uma vida acima da média. Esse é o galardão. E depois de tudo isso, a salvação, a vida eterna. Depois de tudo isso, a vida eterna.
Então peraí, Ele tem o galardão, é Ele que tem a minha cura, é Ele que tem o meu milagre, é Ele que tem o que eu quero. Então é dele que eu tenho que chamar a atenção. E por aí as pessoas se esforçam para chamar a atenção do patrão, para chamar a atenção dos governantes, para chamar a atenção de político, se esforça para chamar a atenção do bairro, para chamar a atenção do marido, chamar a atenção da mulher, chamar a atenção do pai, da mãe, tenta chamar a atenção de todo mundo, sendo que o galardoador, que é aquele que tem o poder na mão e que quer te dar o prêmio, é dele que você tem que chamar a atenção. E não pode ser incrédulo para isso. Você tem que crer. Deus, Ele nos deixou uma ferramenta para vencer. E essa ferramenta todo mundo tem. O espírita tem, o católico, o crente, o budista. É uma ferramenta que todo mundo tem. É a fé. Qual é a ferramenta? Ih, tá fraco, você tem ela? Qual é a ferramenta? A fé. Mas eu já conversei com muitas pessoas que dizem: bispo, eu tenho muita fé, mas não sei por que a minha vida não vai para frente. Porque não é só ter fé, como não é só crer que Deus existe. A fé é a maior de todas as ferramentas. Ela pode mover o coração de Deus, ela pode mover a mão de Deus na tua direção, na direção do que você quiser. A fé tem esse poder. Mas nem todas as pessoas submetem a sua fé à palavra de Deus. Então você vai encontrar pessoas submetendo a sua fé aos espíritos. Quando a gente vem aqui para a igreja, passa por uma cruz que tem em frente a uma estação de trem. Tem uma cruz ali na Assis Ribeiro. E ali sempre tem trabalho de macumba. Alguidar, galinha morta. Outro dia tinha um monte de urubu ali. Eu olhei, o urubu estava comendo a macumba. Isso é um ato de fé? É um ato de fé. Porque tanto Deus como o diabo, eles querem uma coisa de você: a sua fé. Eles querem uma coisa de você: a sua fé. Por isso que quando uma pessoa vai buscar ajuda dos espíritos, os espíritos pedem trabalhos, oferendas. Alguém pode chegar e dizer: não, mas o diabo é espírito, ele não come farofa, ele não come aquela galinha, ele não come aquela pipoca. Mas igual o diabo pede, ordena e chama aquele trabalho de obrigação. Esse é o termo usado, obrigação. E a pessoa vai e faz a obrigação, seja no cemitério, onde o espírito mandar, a pessoa vai e faz. Ela não fica pensando: ah, mas ele não vai comer essa pipoca, ele não vai comer isso. Não, ela faz porque ela daquele jeito está manifestando a sua fé. Como Abel, quando pegou o novilho, quando ele pegou o cordeiro e apresentou diante de Deus a ovelha dele, ele estava manifestando a sua. Ele não pensou: ah, mas Deus não vai comer essa ovelha. Ah, mas essa ovelha podia alimentar minha família, que já passa por aperto, necessidade. Não, ele não olhou para nada disso. Ele queria manifestar, demonstrar para Deus a sua
a sua fé. E é isso que a gente tem que fazer. Se nós ficarmos só na nossa zona de conforto, fazendo aquilo que é confortável, tranquilo, que não exige esforço, que não exige sacrifício, que não exige nada, então também nada vai mudar. A partir do momento em que você parte para a guerra, a partir do momento em que você parte para a ação, parte para a atitude, e isso pode ser uma corrente de oração de madrugada, sabe? Levantar às 6 da manhã para orar, 3 da madrugada para orar. Isso pode ser, em alguns casos, para algumas pessoas: olha, eu vou 7 dias subir o monte para fazer uma oração. Mas não é subir e ir no monte para ficar falando com esses malucos que ficam lá, fingindo que estão revelando, não. Porque está cheio de doido em cima de monte. Eu não sou muito adepto de orar no monte, porque quando a gente vai, encontra um monte de doido. Às vezes não consegue nem orar direito, porque fica aqueles doidos gritando lá, e outro revelando e dizendo servo meu, e levando pessoas lá, fica enganando essas pessoas. Mas eu não recrimino isso. Se tem um lugar onde você encontra silêncio, tranquilidade, onde você pode ir, manifestar a tua fé, fazer o teu clamor com segurança, que também tem isso. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então você vai com segurança, você não vai se expor ao perigo. Mas algum sacrifício você tem que fazer. Se a igreja abrir uma corrente diferente, uma corrente para a família, ou uma corrente para a cura, ou uma corrente para a prosperidade, algo especial em que você tenha que sair da sua zona de conforto. Peraí, olha, não, eu só estou acostumado a ir na igreja tal dia, eu só vou nesse dia. Não, eu tenho que fazer um sacrifício, caramba. Eu tenho que insistir, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que ir lá no propósito, porque tem que haver propósito. Deus nunca vai agir enquanto não houver um propósito pelo qual você esteja lutando. Tem que ter um propósito. A gente tem que parar com aquela coisa de ficar falando para Deus assim: o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor sabe o que eu preciso, na hora certa o Senhor vai me dar, e não sei o que. Você vai morrer esperando. Você vai morrer esperando. Nós temos que chamar a atenção de Deus. A fé, ela tem que ser submetida à vontade de Deus. Não adianta só ter fé, você tem que submeter a sua fé à palavra de Deus. Elias fez isso no Monte Carmelo. Você lembra da história? Que ele desafiou os profetas de Baal? Não preciso nem abrir agora, porque você lembra, já conhece a história, senão vai demorar muito a pregação. Mas ele chegou e desafiou os profetas de Baal, que eram 450. E ele disse: olha, só eu fiquei dos profetas de Deus. E os profetas de Baal são 450. Eu proponho para vocês um desafio. E vamos ver quem é o verdadeiro Deus. E disse para eles: vocês vão pegar um novilho, vão fazer um altar e vão sacrificar o novilho a Baal. E eu vou levantar outro altar e vou também oferecer um novilho, mas para Deus. Vocês vão clamar ao seu Deus, eu vou clamar ao meu. E o Deus que responder por meio de fogo, o Deus que mandar fogo do céu sobre o sacrifício, esse é o verdadeiro Deus. Olha, se desse errado para Elias, ia dar muito errado, porque ele estava sozinho.
Os profetas de Baal eram 450, tinham o apoio do rei, o apoio da rainha, o apoio do exército, o apoio da mídia, tinha apoio de todo mundo. E Elias estava sozinho. E ele partiu para o confronto espiritual, porque ele não tinha mais outro tipo de confronto físico, não tinha mais como, era espiritual. Então os profetas de Baal pegaram, colocaram o altar, sacrificaram o novilho e começaram a clamar, e ficaram horas clamando: Baal responde, Baal responde, Baal responde, desde de manhã até o meio-dia. Pegaram facas, começaram a se cortar com faca, começaram a pingar sangue para todo lado. Eles estavam manifestando a fé deles. Eles tinham fé e estavam submetendo a sua fé a Baal. Estavam submetendo a sua fé aos espíritos. E ficaram até o meio-dia gritando, clamando e tudo. Uma hora Elias olhou e foi ali e disse assim: olha, se eu fosse vocês, eu gritava mais alto, porque vai que Baal está ocupado, ou está atendendo alguma necessidade, ou está de viagem, e não está ouvindo vocês direito. Grite mais. Zombava deles. E no final não teve resposta. Mas eles usaram a fé deles, mas submeteram ao Deus errado. Aí Elias disse: agora cheguem-se todos a mim. Se juntaram a ele. Ele pegou 12 pedras, levantou um altar para Deus, ofereceu o novilho, cavou em volta, fez uma piscina em volta do altar, derramou litros e litros de água em cima do sacrifício, sobre as pedras. Ficou uma piscina em volta do altar, para que ninguém que estivesse ali ficasse com dúvida do que ia acontecer, porque pegar fogo no seco é mole, pegar fogo no molhado é mais difícil. Então ele encharcou tudo, encharcou a carne do novilho, encharcou as pedras, encharcou a terra, e com o sacrifício no altar, ele ergueu a sua voz e disse: o Senhor é o Deus que faz retroceder o coração deles a ti. Responde-me, ó Deus, responde-me, para que eles creiam que só o Senhor é Deus e que não há outro. A oração de Elias demorou mais ou menos de 20 a 30 segundos. Ele levou mais tempo, olha só, ele levou mais tempo manifestando a sua fé, porque aquilo de pegar as 12 pedras, ele sozinho, tá? Foi pegando as 12 pedras, arrastando, montando o altar. Ele matou o animal, ele foi cortando o animal, colocando ali. Foram horas preparando o sacrifício, horas usando a fé e a oração. 30 segundos de oração, o fogo desceu. É que muitas vezes a gente quer ficar horas orando, mas no momento de agir, a gente faz uma coisinha aqui e já acha que merece tudo. E não. A maior parte do nosso tempo tem que ser manifestando a nossa fé. Manifestando a nossa fé. Porque é Deus que recebe. É Deus que recebe a nossa entrega. É Ele que recebe o nosso sacrifício. É Ele que recebe aquilo ali que a gente se cansou para buscar Ele, sabe? Você vê, para muitos a igreja está distante, a igreja está longe. Mas se você crê que foi Deus que te chamou para mudar a sua vida, então você vai fazer o teu sacrifício. Vai dizer: não, eu vou fazer meu sacrifício, eu vou lá, eu vou lutar, vou fazer minha corrente, a minha vida vai mudar e eu vou testemunhar, porque Jesus me chama. Agora eu tenho que encontrar o lugar onde eu vou servi-lo em
paz, onde eu vou servi-lo tranquilo, onde eu vou servi-lo sem conflito. Porque não pode ter conflito. Se eu pertenço a uma igreja onde eu tenho conflito com a direção, conflito com a administração da igreja, tenho conflito com a doutrina da igreja, eu não vou nem dar o meu dízimo nessa igreja, porque eu tenho conflitos ali. Eu não posso, você não pode ter conflito onde você frequenta. Você tem que estar bem, você tem que estar ali se sentindo bem. Você tem que estar ali se sentindo livre. Você tem que estar ali, e aquela palavra que você ouve, ela tem que te alimentar de tal forma que você fala assim: ai. Sabe quando você come uma comida boa, que você fala assim: ai, estou satisfeito, olha, não vejo a hora de voltar aqui para comer de novo essa comida. Onde você não é pressionado, pressionada, onde não fazem questão de trazer a consciência do pecado, mas a consciência da justiça. O que é a consciência do pecado? É fazer você saber tudo que é ruim. Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, isso é pecado, isso é pecado. Olha, eu pesquisei isso na internet, isso também é pecado. Olha, eu fiz aquilo ali, isso aqui é pecado. Olha, eu li aquilo, tal coisa, que é pecado. Eu ouvi um pastor fulano, olha, isso aqui também é pecado. E nessa onda de pecado, é pecado Natal, é pecado aniversário, é pecado dar presente, tudo é pecado. É pecado pentear o cabelo, é pecado se depilar, é pecado usar maquiagem, é pecado... Por quê? Porque às vezes o lugar se preocupa em trazer para as pessoas consciência de pecado, quando na verdade o que tem que ser ensinado é a consciência da justiça, ou seja, o que é o certo. Não tenho que ensinar o que é o errado, eu tenho que ensinar o que é o certo. Olha, o certo é isso. Aí a pessoa vai escolher, porque ela sabe o que é o correto, ela sabe o que é o honesto, ela sabe o que é o limpo, ela sabe o que é o correto. Ela não fica perturbada como o povo de Israel no passado, antes de Jesus vir. Eles viviam perturbados, porque a lei era muito dura, muito difícil. Para você ter uma ideia, o povo judeu, eles ficavam assim, eles andavam na rua assim, ó. Qualquer coisa era pecado. Se olhasse para o lado, estava pecando. Se andasse na rua e por aí esbarrasse numa mulher, meu Deus, eu tenho que tomar banho, eu tenho que me lavar. Se tocava numa pessoa, eles tinham que chegar em casa, tinham que pegar as águas, tinham que se lavar, tinham que se limpar, porque dizia: vai que essa pessoa que eu esbarrei, ela tocou num morto, eu não sei. Vai que essa pessoa, essa mulher, ela está no ciclo dela, e era considerada a mulher que estava no ciclo imunda. Uma pessoa que tocava no morto era considerada imunda. Havia várias regras que faziam a pessoa ser imunda. Então o judeu, ele vivia perturbado, porque a lei, ela trouxe consciência de pecado. Então qualquer coisa era pecado. Não, isso é pecado, não, isso é pecado, não, isso é pecado. Ai, meu Deus do céu. Quando Jesus veio, ele libertou eles desse peso. Ele disse: vocês não precisam ser neuróticos. Vocês não têm que ter essa neurose de que tudo é pecado e você vai para o inferno por qualquer coisa. Ele disse: eu vim para salvar vocês. Se você crê em mim, eu salvo você. Ainda que você tenha se sujado, eu te limpo. Ainda que você tenha pecado, eu te purifico. O meu sangue te purifica. Anda em comunhão comigo, eu nunca vou te rejeitar. Eu nunca vou te abandonar. Eu não vou te condenar, a não ser que você queira ser condenado. Porque se você quiser ser salvo, eu vou te salvar. Jesus veio para libertar as pessoas da perturbação. E hoje em dia, infelizmente, muitos ministérios, eles trazem essa perturbação de novo para a cabeça das pessoas. E as pessoas ficam: ai, vai para o inferno, ai, qualquer coisa vai para o inferno. Ah, a irmã veio de calça. Olha, irmã, na igreja não se usa calça, mulher não usa calça, vai para o inferno, não usa maquiagem. Oh, pelo amor de Deus.
Mas tem pessoas que se adaptam a esse modo e gostam de viver assim, então ela vai aos ministérios que são assim, ela vai se sentir bem. Mas quem não se adapta a isso, de que tem que ir para a igreja, mas tem que colocar um véu na cabeça. Outra vez eu vi um culto de uma igreja em que tinha uma mulher em cima do altar com um pano branco na cabeça, as mulheres tudo sentadas com um pano na cabeça, e tinha que sentar a mulher de um lado, o homem do outro, e tudo separado. É o modo dessa igreja. Se as pessoas estão lá, é porque elas concordam com aquele modo. Eu não frequentaria, porque eu sou diferente, eu ia ter conflito. E num conflito, nenhuma pregação presta, nada é bom, sempre vai ter alguma coisa que vai te incomodar. Então sim, a gente tem que estar onde se sente bem, para poder manifestar a nossa fé, livremente, e com toda a nossa força, e sem ter nada que nos atrapalhe ou que fique puxando a gente para trás. É tudo que a gente precisa fazer, submeter a nossa fé à palavra de Deus. Elias submeteu a fé dele a Deus, por isso que o fogo desceu. Os profetas de Baal submeteram a fé deles a Baal. Você não quer ver a manifestação de Deus na tua vida, o poder de Deus? A fé você já tem. A fé você já tem. Submeta a sua fé à palavra de Deus. Quando você ouvir uma pregação, por isso que eu falo assim, você sempre tem que ter a Bíblia. Você sempre tem que ter a Bíblia. Tenha uma Bíblia. Se não tem, compre uma Bíblia. Ah não, mas eu baixo no aplicativo. Não, o aplicativo você pode usar para poder acompanhar na igreja a leitura, né? Mas não dá para você ler no aplicativo. Não dá para você ler. Muitas coisas, muitas palavras, muitos termos nos aplicativos de Bíblia, eles são mudados, eles são distorcidos, eles são trocados para dar um outro sentido. E é tão sutil que você nem se dá conta. Por isso que é importantíssimo você ter a sua Bíblia. E você mesmo tirar a prova de tudo aquilo que você ouve. De você mesmo pesquisar. Você não tem que me ouvir e tudo que eu disser é lei, e tudo que o bispo falou. Não. É o que está escrito. Você está entendendo? Sim ou não? Por isso que eu digo para você, tudo que você ouvir, você tem que ter o teu próprio senso crítico. Você tem que pegar a tua Bíblia. Você tem que fazer a tua pesquisa. Não acredita em qualquer balela que falam por aí. Eu já ouvi pastor dizendo que a Coca-Cola é do diabo, que a batatinha Pringles é do diabo, que não, essa empresa é do Satanás, você não pode tomar isso aqui, você não pode... Eu já ouvi tanta coisa. E as pessoas replicando isso na internet, as pessoas saindo da igreja e falando isso para a família delas. Eu aprendia desde o comecinho que o líder religioso dizia: olha, você tem que entender que existem coisas que são bíblicas, tem coisas que são antibíblicas e tem coisas que são extra-bíblicas. Eu ficava, o que é extra-bíblico? Não, é aquilo que não está escrito, mas a gente sabe. E quando a pessoa não tem esse senso dela mesma ir atrás, dela mesma buscar, ela vai se metendo em seitas e vai se envolvendo naquilo, vai sofrendo lavagem cerebral e depois ela não consegue mais
se livrar daquilo. Aí ela sofre assédio moral, ela sofre pressão psicológica, ela passa por um monte de coisas e ela acha assim: não, mas é para o meu bem, é para o meu bem. Ela é maltratada, ela é pisada, mas ela diz: não, mas ele está me pisando porque ele quer o meu bem, porque ele me ama. Não, ele está me assediando, mas não é para o meu mal, é para o meu bem. Ele está fazendo assédio moral, ele está me colocando contra a parede, não, mas é porque é para o meu bem. A lavagem cerebral é uma coisa tão desgraçada, tão imunda, que a pessoa, ela sofre todo tipo de abuso e ela diz: não, mas é para o meu bem. E o que eu procuro ensinar para vocês aqui é ter a sua mente aberta, é não ser uma pessoa religiosa, uma pessoa bitolada, uma pessoa que olha para líder espiritual ou líder religioso como se ele fosse o cara, como se ele fosse o profeta, como se ele não errasse, como se ele conhecesse toda a Bíblia, e por isso ele não pode errar. Nunca confie em pessoas 100%. Confia sim, até um ponto. 100% não. Muita coisa é você mesmo que tem que correr atrás, é você mesmo que tem que pesquisar, porque senão você vai estar submetendo a sua fé, não à palavra de Deus, mas à palavra de um pastor inescrupuloso. E no mundo está cheio. Está cheio. Submeta a sua fé à palavra de Deus. Saia da sua zona de conforto espiritual. Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para a sua vida como Abel quis fazer, como Enoque fez, como Elias fez. Traga Deus para a sua vida, através de atitudes que o agradem. E aí você vai viver o sobrenatural. Amém, gente? Aí você vai viver o sobrenatural. Graças a Deus. Amém.